Para mostrar a importância da gestão de custos para as instituições de saúde, começamos evidenciando seus objetivos, que são calcular e determinar o custo unitário e total dos serviços. Exemplos: custo do exame, custo da consulta. Conforme um sistema de custos se consolida dentro da empresa, uma série de parâmetros passam a ser gerados como referência para o planejamento das operações e estabelecimento de padrões. Os dados históricos de custos tornam-se vitais para o exercício do planejamento, ao mesmo tempo que o planejamento é pré-requisito inquestionável à avaliação do desempenho. Se não existirem indicadores para serem utilizados como referência, a conclusão sobre o nível de eficiência com que os recursos são utilizados fica completamente desamparada de um referencial de comparação. A empresa deverá atentar para a vinculação dos gastos aos gestores que efetivamente controlam tais insumos, ou seja, tenham a possibilidade de tomar decisões que influenciam os gastos. Tomada de decisão sobre se deve ou não realizar tal gasto. Classificação dos custos quanto à sua apropriação à unidade de serviço. Exame, consulta. Custos diretos são aqueles que têm possibilidade de identificação com o produto/serviço ou departamento. Custos indiretos são aqueles que precisam de algum critério de distribuição chamado de rateio. Classificação dos custos em relação ao volume das operações. Custos fixos são os que não se alteram com as mudanças no volume de produção, dentro de determinada capacidade instalada, ou seja, eles dependem do tempo-período, e não dependem da quantidade de pacientes/procedimentos no período. Custos variáveis são os que dependem do volume de produção, ou seja, eles não dependem do período e dependem da quantidade de pacientes/procedimentos e da quantidade gasta por paciente e/ou procedimento. Existem outros tipos dentro desta classificação, mas para efeito didático, vamos considerar estes dois tipos que são os mais usados na prática. Esquema básico da contabilidade de custos: separação dos custos e das despesas. Apropriação dos custos diretos. Apropriação dos custos indiretos por algum critério de rateio no custeio por absorção. Cálculo dos custos unitários das unidades de serviço. Exames, consultas. Esses custos unitários são calculados utilizando o custo total da unidade de serviço e dividindo pela quantidade produzida desta unidade durante o período analisado. Classificação quanto à apuração de custos. Custeio por processo. Quando o serviço ou produto é o mesmo, utiliza-se o custo total dividido pelo número de unidades produzidas para encontrar o valor do custo unitário. Exemplos: um hemograma feito no laboratório de análises clínicas segue um processo padronizado para todos os pacientes. Uma consulta que possa ser padronizada. Custeio por encomenda, quando o serviço não pode ser padronizado, ou seja, cada cliente recebe um tipo diferente de atendimento. Neste tipo, os custos reais incorridos terão um valor específico para cada paciente. Classificação para a alocação dos gastos para as unidades de serviço. Custeio por absorção. Este tipo junta todos os gastos da clínica ou laboratório e lança em cima das unidades de serviço. Custeio direto. Este tipo agrega às unidades de serviço apenas os gastos diretos, ou seja, aqueles que podem ser relacionados sem utilizar critérios de rateio. Custeio baseado em atividades. Esse tipo considera que as atividades consomem recursos e elas geram os produtos ou serviços. Existem outros tipos de custeio, mas relacionamos aqui os principais. O subjetivismo é igual a cada pessoa que fizer o cálculo dos custos pode encontrar um resultado diferente. E dessa forma não é possível atingir um dos principais objetivos da gestão de custos, que é estabelecer os padrões para fazer as comparações. Por quê? O custeio por absorção utiliza o rateio, que é puro subjetivismo. O custeio baseado em atividades ABC utiliza os direcionadores dos custos dos recursos para as atividades C mais direcionadores das atividades para as unidades de serviço, que é puro subjetivismo também. Com o custeio por absorção é impossível obter as informações relevantes e fundamentais, como avaliação da produtividade, cobrança de responsabilidade, política de controle, relatórios digitais online e em tempo real, situação econômica e financeira em tempo real, alternativas preventivas, simulações e muito menos em tempo real. O custo real de cada paciente. O custo por plano de saúde.
etc. A constatação de todas essas afirmativas que fizemos até aqui é vista em todas as entidades que só adotam esse sistema. Esta é a reunião do eu acho por causa do uso do custeio por absorção na contabilidade gerencial. E agora será que tem solução?